Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos dando continuidade ao nosso curso de desenho técnico no curso técnico em segurança do trabalho. Hoje nós vamos abordar sobre vistas ortogonais. Vistas ortogonais, é interessante a gente saber o que é a projeção. Tá? Então, projeção é o desenho obtido do processo de irradiação de um objeto sobre um plano de projeção. Então, as linhas dessa irradiação partem de um centro de projeção e passam por determinados pontos do objeto, interceptando o plano de projeção, em vários pontos desse objeto, que unidos revelam a projeção do objeto. Então, nós podemos observar o que acontece no caso de uma projeção aqui nessa figura. Então, nós temos um centro de projeção, que dele parte as linhas projetantes, que passam por vários pontos do objeto, e essas linhas projetantes elas vão interceptar o plano de projeção também em vários pontos, e que unidos revelam a projeção do objeto, tá? Revelam o plano de projeção do objeto. Essas projeções elas são classificadas de acordo com as suas características, elas recebem um nome. Então, a taxonomia das projeções ela ocorre de acordo com essa figura que é apresentada. Então, as projeções elas podem ser cônicas ou cilíndricas. No caso de projeções cilíndricas, são projeções que têm o centro de projeção no infinito e as linhas projetantes são paralelas. No caso de projeções cônicas, são projeções que não têm o centro de projeção no infinito e as linhas projetantes não são paralelas. Dentro das projeções cônicas, nós podemos ter as projeções em perspectiva e as oblíquas, que podem se subdividir com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Já no caso das projeções cilíndricas, elas se subdividem em mais 2 tipos de projeções. No caso, as oblíquas e as ortogonais, que é o assunto da nossa aula de hoje. No caso das projeções oblíquas, são projeções que as projetantes não são perpendiculares ao plano de projeção. E aí elas são denominadas de cavaleira. Já no caso das projeções ortogonais, elas têm as linhas projetantes são perpendiculares ao plano de projeção. Dentro das projeções ortogonais, elas podem se subdividir ainda em axonométricas e ortográficas, que também nós iremos ver ainda na aula de hoje. Então, no caso das axonométricas, as linhas do plano de projeção paralelo às... Então, pessoal, as projeções elas são divididas de acordo com suas características. Então, vamos conhecer um pouco sobre a taxonomia das projeções. Então, taxonomia é a ciência da identificação ou da classificação. No caso das projeções geométricas planas, elas são identificadas de acordo com o agrupamento que é apresentado aqui nessa figura. Então, as projeções elas podem ser cônicas ou cilíndricas. No caso de projeções cônicas, são projeções que não apresentam o centro de projeção no infinito e não apresentam linhas projetantes paralelas. Já as projeções cilíndricas, elas apresentam o centro de projeção no infinito e apresentam também linhas projetantes paralelas. No caso das projeções cônicas, elas podem ser em perspectivas ou oblíquas, que ainda se subdivide em 3, que no caso são com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Dentro das projeções cilíndricas, nós temos as projeções oblíquas, que são quando
as projeções elas não são perpendiculares, as projetantes não são perpendiculares ao plano de projeção. Já quando as projetantes elas são perpendiculares ao plano de projeção, elas são denominadas de projeções ortogonais, que é o assunto da nossa aula de hoje. Dentro das projeções ortogonais, nós podemos ter as projeções axonométricas, quando o plano de projeção não é paralelo, às faces principais do objeto. Então, dentro das projeções axonométricas, nós temos as isométricas, dimétricas e as trimétricas. No caso das projeções que têm o plano de projeção paralelo às faces principais do objeto, elas são denominadas de ortográficas, que apresentam as vistas principais, as vistas auxiliares e as vistas seccionais. Então vamos ver o que é desenho isométrico, primeiramente. Então nessa aula nós falaremos sobre as projeções axonométricas e veremos como fazer um desenho isométrico, através do qual nós temos uma visão tridimensional de um determinado objeto. Também daremos continuidade ao conhecimento e aplicação das normas que regem o desenho técnico. E vamos lembrar e utilizar o par de esquadros, que é um instrumento imprescindível para a execução de desenhos de forma rápida e precisa. Então, os objetivos dessa aula vai ser conhecer o referencial teórico do desenho isométrico, conhecer e aplicar a normatização do desenho técnico referente à escala, que nós já apresentamos na aula passada, e conhecer os procedimentos e praticar a construção do desenho isométrico. Então, para começo de conversa, a visão que nós temos de um objeto ela é tridimensional, ou seja, nós visualizamos as três dimensões de um objeto. No caso, nós visualizamos a largura, a profundidade e a altura de um objeto. Um dos desenhos técnicos que mais se aproximam dessa visualização natural do que aquilo que a gente vê mesmo é o desenho isométrico. Contudo, ele é um tipo de desenho convencionado, então existem algumas regras para a confecção desse desenho. Então, como referencial teórico, nós já vimos que como são classificadas as projeções, que elas podem ser uma projeção cilíndrica, ortogonal, axonométrica. Mas o que é axonometria? Axonometria é quando o objeto é representado pela projeção num único plano, de tal forma que nós visualizamos as três dimensões desse objeto. Então, as axonometrias obtidas por projeções cilíndrico-ortogonais se classificam em isometria, dimetria e trimetria. Então vamos ver cada uma delas. No caso da isometria, ocorre quando o plano de projeção intercepta os eixos das coordenadas do objeto com ângulos iguais. Em consequência, a escala dos três eixos serão iguais. Então vamos ver aqui um exemplo de isometria. No caso de isometria, os três ângulos que interceptam eles são de mesmo valor, são três ângulos iguais. No caso de dimetria, ocorre quando o plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas do objeto com apenas dois ângulos iguais. Em consequência disso, as escalas de dois dos três eixos serão iguais. Então, vamos ver aqui um exemplo de dimetria. Nessa figura, nós podemos ver que dois ângulos são iguais e um ângulo é diferente. No caso de trimetria, ocorre quando o plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas do objeto, de modo que todos os ângulos fiquem diferentes. Em consequência, a escala dos três eixos também vai ser diferente. Então, no caso de trimetria, como vocês podem observar aqui nessa figura, todos os três ângulos são diferentes. Então, pessoal, no momento da execução de um desenho isométrico, nós desprezamos a redução da medida do objeto que ocorre na projeção, que geralmente aproxima-se em torno de 18%. Observe esse exemplo
em que nós temos um plano frontal e um plano lateral. Esse objeto ele foi rotacionado, então houve um movimento de rotação desse objeto e uma redução na medida de aproximadamente 18%. Então existe uma relação entre a medida projetada da peça e a medida real. Também para a confecção de desenhos isométricos, nós podemos utilizar uma malha isométrica. Então a malha isométrica ela permite o esboço à mão livre do desenho isométrico. Esta malha ela é gerada a partir de triângulos isósceles que, multiplicados, reproduzem os 3 eixos isométricos. Então nós vamos ver na figura a seguir os procedimentos para a execução de um desenho isométrico, para que cada canto do objeto passam os 3 eixos isométricos. Então observe nessa figura uma malha isométrica e como é feito um desenho isométrico nessa malha. Então, o primeiro passo é obter as dimensões do objeto a ser desenhado. Então, observe aqui que nós ocupamos 2 dimensões desse objeto. Então, nós marcamos os pontos das dimensões desse objeto ao longo dos eixos e depois interligamos os pontos e reforçamos os traçados. Assim sendo, nós temos um desenho isométrico. Então é muito fácil fazer um desenho isométrico utilizando uma malha isométrica feita a partir de triângulos isósceles. Mas também os desenhos isométricos eles podem ser realizados com outros instrumentos, né? Por exemplo, o par de esquadros, que são instrumentos muito utilizados para a confecção de desenhos isométricos. A utilização do par de esquadros ela confere uma maior precisão na execução do desenho, só que para isso precisam ser seguidos alguns procedimentos. Então nós vamos ver quais são esses procedimentos para a realização de um desenho isométrico com a utilização dos esquadros. Então inicialmente constroem-se os eixos das coordenadas x, y e z, onde serão marcadas as dimensões do objeto, a largura, o comprimento e a altura. E utiliza-se o esquadro de 30 e 60 graus para obter o ângulo de 120 entre os eixos. Depois, cada ponto é marcado em um canto do objeto e a cada 2 pontos interligados temos uma aresta do objeto que estamos desenhando. As arestas interligadas vão definir a forma da face, se ela vai ser triangular, se ela vai ser retangular, se vai ser uma face circular, etc. Para isso, devemos utilizar o par de esquadros de forma que um se apoie e deslize sobre o outro. Então vamos ver na ilustração a seguir os procedimentos passo a passo para a execução de um desenho isométrico. Então o primeiro passo é traçar uma linha reta auxiliar, horizontal, e o segundo passo, com o auxílio do ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus de um esquadro, traçar o primeiro eixo perpendicular à primeira linha. Então, com o auxílio do ângulo de 30 graus do esquadro, nós vamos traçar o segundo eixo. Então, nós vamos fazer esse traçado. Espelhando o esquadro, ou seja, espelhando esse esquadro para cá, nós vamos traçar o terceiro eixo, passando pela intersecção dos 2 primeiros. Então, nós vamos traçar aqui o terceiro eixo, que vai se interligar ao eixo dos 2 primeiros. Com o auxílio da régua, nós vamos marcar ao longo desses eixos as dimensões do objeto. Então, se vai ser, aqui no caso, é um objeto de 10 centímetros. Então, nós vamos marcar as dimensões do objeto. Em seguida, nós vamos alinhar a borda de um dos esquadros com o eixo à esquerda e vamos apoiar o segundo esquadro, que nesse caso é o esquadro de 45 graus, sobre o primeiro, visualizando previamente o movimento que nós vamos realizar. Então, nós vamos realizar um movimento de deslize desses esquadros. Sempre segurando firme o segundo esquadro, nós vamos deslizar sobre o primeiro, até alcançar o ponto marcado à direita, no eixo à direita.
Depois nós vamos traçar uma reta. Então observe que aqui foi traçada uma reta que será paralela ao eixo à esquerda. Então essa reta ela foi paralela ao eixo anteriormente traçado. O próximo passo então vai ser espelhar o esquadro e deslizá-lo até o ponto marcado no eixo à esquerda. Então nós vamos deslizar os esquadros até o ponto. E nós vamos traçar uma outra reta paralela, só que agora ao eixo da direita. Então essa reta aqui ela é paralela a esse eixo da direita. Em seguida nós vamos alinhar a borda de um dos esquadros com o eixo à esquerda, tá? Então nós vamos alinhar à esquerda. Nós vamos apoiar o segundo esquadro, no caso aqui o de 45 graus, apoiá-lo no primeiro, visualizando previamente o movimento que eu desejo realizar, o movimento de deslize que eu vou realizar. Novamente, segurando sempre firme o segundo esquadro, nós vamos deslizá-lo até alcançar o ponto marcado no eixo à direita. E nós vamos traçar a reta que será paralela agora ao eixo vertical. Em seguida nós vamos espelhar, ou seja, nós vamos virar esse esquadro, sempre um estando apoiado ao outro, e nós vamos deslizá-lo até encontrar o eixo marcado à esquerda. E nós vamos traçar a reta paralela novamente ao eixo vertical. Lembre que esse era o nosso primeiro eixo vertical. Nós estamos traçando então retas paralelas a esse eixo. Em seguida, nós vamos segurar firme novamente o esquadro fixo e girar o esquadro deslizante até que o ângulo de 30 graus fique apoiado. E aí nós vamos traçar, com esse ângulo aqui de 30 graus apoiado, nós vamos traçar pelo ponto marcado no eixo vertical a reta que será paralela ao eixo da direita, ao nosso eixo aqui da direita. Então nós traçamos uma reta paralela a esse eixo. Do mesmo modo, nós vamos espelhar o esquadro e deslizá-lo até o ponto marcado no eixo vertical e traçar a reta paralela agora à esquerda. Lembre que essa era a nossa primeira reta paralela à esquerda. Depois de traçado todas as retas, nós vamos apagar as linhas excedentes e nós vamos reforçar a linha do nosso objeto e está pronto o nosso desenho isométrico. Bom, pessoal, existem alguns casos em que as peças apresentam faces cujas as arestas elas não são paralelas aos eixos das dimensões. Então são as chamadas peças com faces inclinadas. Então, para a gente executar um desenho isométrico com peças com faces inclinadas, nós devemos marcar os pontos que definem a inclinação ao longo dos eixos, tá? Com o auxílio de um triângulo, cuja hipotenusa é a aresta da peça inclinada, ou seja, cuja a maior parte do triângulo, imaginem que aqui é um triângulo, a aresta da face inclinada é a hipotenusa desse triângulo. Então, com isso, nós conseguimos fazer um desenho isométrico com faces inclinadas. No caso de peças com faces curvas, as peças que apresentam as faces curvas são percebidas através do desenho das arestas curvas. Nesse caso, nós devemos observar o efeito visual causado pela projeção de um círculo, pois em projeção isométrica ele é representado pelo seu desenho de um oval regular. Então vamos observar aqui na figura a seguir a sequência para a obtenção de um desenho isométrico com face curva. Então, o primeiro passo é considerar um quadrado envolvendo um círculo. Em seguida, nós vamos desenhar esse quadrado envolvente em isometria. Tá? E nós vamos marcar os pontos médios desse quadrado. Com o centro de um dos vértices com maior ângulo interno, nós vamos traçar um arco entre os pontos médios. Lembra que nós marcamos os pontos médios desse quadrado? Então nós vamos traçar um arco envolvendo esses pontos médios opostos.
Com o centro numa das intersecções, que partem dos pontos médios em direção aos vértices opostos, nós vamos traçar um outro arco. Então, nós vamos traçar um outro arco. Então, nós vamos repetir duas vezes essas operações anteriormente descritas, até completar o desenho dos 4 arcos, ou seja, dos 4 arcos do círculo que eu estou querendo desenhar. Em seguida, nós vamos apagar as linhas auxiliares e nós temos um desenho com uma face curva. Bom, então nessa segunda parte da aula, vocês podem tirar dúvidas com o tutor, debater sobre o assunto. E em seguida nós vamos fazer um exercício para fixação do conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem retirar com o tutor. Obrigado pela atenção.